Bom, quando se tem controlador de cargas, na maioria das vezes se tem inversor autônomo, que é para transformar corrente contínua em corrente alternada e permitir a utilização de aparelhos de consumo comuns, lâmpadas, geladeiras, enfim, tudo mais. Pessoal, não é interessante trabalhar com 12 volts, mesmo que mesmo que o inversor interativo não tenha 100% de rendimento. Trabalhar com baixa tensão significa que você vai ter que ter sempre lâmpadas de 12, 24 volts em corrente contínua e fica mais difícil de se utilizar os equipamentos que são produzidos em série para 127 e 220 volts. Além disso, quando se alimenta cargas com menor tensão, é necessário aumentar a corrente para manter a mesma potência. Potência é tensão que multiplica a corrente. Se eu diminuir de 127 volts para 12, eu preciso multiplicar a corrente numa carga de mesma potência no mesmo nível. Por exemplo, um exemplo grosseiro, você tem uma carga de 1.200 watts e essa carga é alimentada em 127 volts. 1.200 watts, 127 volts. Nós temos aproximadamente um pouco menos de 10 amperes. Se você diminuir a tensão de alimentação dessa carga para 12 volts, a corrente de 10 amperes salta para 100 amperes. Ou seja, a bitola do cabo vai ter que ser maior. Com maiores tensões, o diâmetro do cabo pode ser menor. Além disso, com um inversor autônomo, você pode subdividir as cargas. Você pode colocar, por exemplo, um inversor para cada subcircuito. No caso de perda, no caso de queima, de problemas, por exemplo, você tem numa casa uma casa rural, um inversor para iluminação, um inversor para geladeira, cozinha, enfim, e um inversor, todos eles menores, para telecomunicação. É muito mais seguro, inclusive, do que utilizar um único inversor para alimentar a casa toda. O funcionamento do inversor é exemplificado aqui nesta animação. Por um lado entra a corrente contínua, pelo outro lado sai corrente alternada. De acordo com a forma de onda de saída, os inversores são classificados em onda quadrada, onda senoidal modificada e onda senoidal pura. Os inversores de onda quadrada são o modelo mais arcaico, em que o circuito chaveador fornece simplesmente uma variação da tensão de saída, do valor da corrente de saída. Nesse tipo de dispositivo acontece uma variação brusca. No mesmo condutor, o valor vai para um valor positivo, mantém-se por um período de tempo e imediatamente é passado para um valor negativo. Isso, se analisado no osciloscópio, a gente consegue perceber o formato de uma onda quadrada. Esta onda quadrada, que não se assemelha à onda senoidal fornecida por um gerador rotativo, não conversa muito bem com máquinas elétricas. Um motor, por exemplo, tem dificuldade de dar partida quando recebe corrente elétrica alternada, né, de um inversor de onda quadrada. Para resolver esse problema, nós temos um inversor de onda senoidal modificada, onde a geração do pulso de corrente é feita em escalas. Quanto maior a quantidade de escalas, mais próximo à onda senoidal ele tem. O que acontece é o seguinte: o estágio chaveador tem um período de ponto zero. Ele não imediatamente do positivo passa para o negativo. Ou então ele sobe em escalas, vai subindo o nível de tensão numa quantidade de escalas que pode ser até 6 vezes nos dispositivos mais modernos. O que acontece é que essa alteração em escalas faz com que a geração de harmônicas seja muito grande. Então esse tipo de dispositivo não é utilizado para o chaveamento dos inversores interativos. Nos inversores interativos, nos mais modernos inversores autônomos, é utilizado o sistema de chaveamento por modulação de largura de pulso, em que ele, através de pulsos de corrente, simula uma onda senoidal e uma série de filtros é colocado no final para evitar a formação de componente harmônica. É a mesma tecnologia que é utilizada nos inversores interativos e também é utilizada nos inversores autônomos. Na escala de preço, até 50 centavos de dólar por watt você encontra os inversores de onda quadrada. Os inversores de onda senoidal modificada. E quanto mais sofisticado for essa onda senoidal modificada, você encontra de valores que vão de 1 a 1,5 dólar por watt.
e os inversores de onda senoidal pura, geralmente com valores superiores a 2 dólares por watt. Ou seja, se você comprar um inversor de 1000 watts de potência, você vai pagar um preço aproximadamente em torno de 2.000 dólares. Né? Isso em reais dá um preço bem bacana. Os inversores de onda senoidal pura são estado da arte, mas infelizmente são os modelos mais caros. Para aplicações críticas, para aplicações que utilizam motores, é o inversor de onda senoidal pura. Cargas menores, dispositivos de consumo eletrodomésticos podem com certa dificuldade trabalhar com inversores de onda senoidal modificada. Não se recomenda inversor de onda quadrada em nenhuma situação. Onda senoidal modificada dá até para trabalhar com equipamento eletrônico. Pode gerar algumas interferências, pode gerar um pouco mais de aquecimento em fontes, como por exemplo de notebook. Os inversores de onda senoidal pura são os de melhor qualidade. O preço é muito maior, vem caindo nos últimos tempos, mas eles se aplicam a qualquer carga, a qualquer componente. Quando se adquire, quando se dimensiona o inversor, a gente leva em consideração a característica de potência. Quando se trabalha com motores, o inversor é selecionado de acordo com a potência requerida pelo motor durante a sua partida durante um curto período de tempo. É por esse motivo que o inversor autônomo tem duas potências, a potência nominal e a potência de pico ou de surto. Quando se calcula o inversor para cargas resistivas ou dispositivos que não dão impacto, não são motores, por exemplo, a gente fica no meio tempo, no rendimento ideal. A gente vai verificar isso durante a videoaula de dimensionamento. Quando se calcula para motores, geralmente a gente busca um inversor que suporte o impacto da potência instantânea durante a partida do motor. Isso acontece por um período muito pequeno, é por esse motivo que o fabricante fornece o valor da potência nominal do inversor e fornece o valor da potência instantânea de surto ou de pico. O pico acontece por pouco mais de 1 segundo, de 1 a 10 segundos. O surto acontece geralmente em valor inferior a 1 segundo. Quando se dá partida no motor de uma geladeira, por exemplo, ele pode consumir de 3 a 5 vezes. Imagina uma geladeira que consuma 3 vezes a potência instantânea durante a partida do que durante seu funcionamento normal uma geladeira de seus 200 watts. Então nós teremos 600 watts durante a partida, depois que o motor entra em rotação nominal, rotação normal, baixa de novo para 200 watts. Esse inversor de 800 watts caberia? Sim, ele tem uma potência instantânea de 800 watts. Se fosse um inversor de 500 watts, por exemplo, não daria. 3 vezes 200, a gente tem 600, o inversor poderia não suportar. Só que a gente não verifica a potência instantânea, você verifica a potência nominal, você verifica a potência instantânea. Se a potência instantânea for suficiente para segurar o motor durante o seu início de funcionamento, pode ser que esse inversor consiga tocar a carga.